Nós estamos na nossa série Discípulo Consumidor e hoje nós vamos adentrar esta série. E além de adentrar essa série um pouco mais, hoje, além de Santa Ceia, um domingo especial para todos nós, eu quero convidar você para a gente recapitular o que nós já falamos esses dias sobre discípulo consumidor. No YouTube já está as nossas mensagens lá, e você pode assistir para você pegar as séries e não perder nada. Para a gente recapitular, falamos na primeira vez sobre o Evangelho de João, capítulo 6, no conceito de consumidor. Aprendemos nesse dia que o consumidor busca apenas satisfação própria, ou auxílio para suas necessidades. Aprendemos que o consumidor se ofende quando confrontado pela palavra, e que o consumidor abandona, porque ele quer as coisas e não o próprio Deus. Na semana passada, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 23, nós falamos inclusive sobre o conceito do impostor que vive em mim, do livro, do Branning Manning, e inclusive algumas pessoas já estão com esse livro, né? Cadê a Michele? Está ali, bom livro para ler não? Lindo demais, vale a pena você comprar, você ler esse livro. E também o Evangelho Maltrapilho, que é dele. O consumidor faz declarações com os lábios, mas só com os lábios, ou seja, ele fala que é cristão, mas o seu comportamento não condiz com o que ele diz. O consumidor até faz boas obras, mas a intenção dele não é a mesma que está na Bíblia. É isso que a gente aprendeu semana passada. O consumidor tem a sensação que estará no reino, mas o que ele ouve do Pai é: não vos conheço, ou melhor, nunca vos conheci. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse texto, fique à vontade, já está nas nossas plataformas. E uma coisa muito importante também que a gente falou semana passada, alerta aos consumidores sobre essa demanda que a gente fez. Deixa eu só ajustar um detalhe aqui. Que tem a ver com a gente não confundir fazer com ser. Não confundir tempo com oportunidade. O que Deus está dando para nós de tempo, de oportunidade, a gente achar que eu vou ter a hora que eu quiser. Essa semana, inclusive, também, sexta-feira, se não me engano, acabou tendo um acidente na estrada da Barra. Um casal aqui de São Manuel acabou falecendo. Jovens. A gente nunca sabe como vai ser. Então, cuidado para você não confundir a oportunidade com o seu tempo, a sua forma de lidar com o tempo. A gente falou também para a gente não confundir bondade de Deus com libertinagem. Achar que pode fazer o que quer e de repente Deus é amor e só festa. Cuidado. O resultado de tudo isso, a gente falou no domingo, nunca vos conheci, quando Jesus diz isso para nós. Ou talvez, afastam-se de mim aqueles que praticam iniquidade. Ele sabe o que nós praticamos, quais são as nossas obras. E a gente é identificado porque nós não temos frutos. E ele diz: fiquem longe de mim, não conheço vocês. Esse é o final da eternidade para alguns de nós, infelizmente, que muitas vezes não entende o risco de ser consumidor, que foi o tema da mensagem de semana passada. Hoje quero trazer um título talvez um pouco diferente para a gente pensar, e o título dessa mensagem é: o custo de ser discípulo. Você acha que se encontrar com Jesus, ou estar com Jesus, ou vir a uma igreja, ou a gente viver o que a gente vive aqui, nessa demanda, você acha que talvez tudo isso é o custo que você paga para ser discípulo? É verdade também, aqui eu quero, antes de mais nada, nas nossas considerações iniciais, deixar claro como o apóstolo Paulo fala para nós, em Efésios capítulo número 2, ô Ju, dá um jeitinho só, cadê você, Júnior? Cadê o Júnior? Está ali, dá um jeitinho para mim, meu rei, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que nós somos salvos pela graça. Mas ele não está dizendo que foi de graça. Porque pode ser que você confunda, talvez,
por não conhecer um pouco mais a palavra na sua integridade, que Jesus morreu na cruz, pagou o preço e agora só alegria. Não é bem assim. Quando a gente olha sobre o ato da graça, mas também do que foi feito, a gente olha para o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, quando Paulo diz: vocês foram comprados por um alto preço. Esse alto preço, talvez que você deveria entender que foi pago, é quando você que tem um filho, olhar do seu filho e perceber que tem que pagar o preço de deixar seu filho morrer por algo diferente. Ou por algumas pessoas que nem lhe conhecem. Tem um vídeo muito importante, lindo, antigo, que ele faz parte da trilha sonora daquela canção Vai Valer a Pena, do Juliano Som, e ele fala sobre e o vídeo é de um pai, que ele é maquinista de trem, não maquinista, ele cuida ali do trilho, e de repente um trem vai passar e ele tem que erguer, mudaram a ponte, algo assim, não me recordo ao certo, e infelizmente o filho dele vê aquela situação, vai ajudar, e a hora que o filho dele vai ajudar, ele cai, e ele tem nas suas mãos a decisão de deixar o filho morrer, tomando a decisão do trem não descarrilhar. Que decisão você tomaria? Aquela cena é apenas para exemplificar o próprio Deus olhando para nós e pagando um alto preço de dar o seu próprio filho para morrer por mim e por você. E uma das cenas daquele vídeo que me marca o coração é que quando aquele pai está aqui chorando, porque ele decide pelas vidas em detrimento da morte do seu filho, as pessoas do trem não estão nem aí, nem sabem do que aconteceu. Esse talvez é o vagão do consumidor, que a vida está acontecendo, o pai deu seu filho para morrer por nós, você sabe isso de cor e salteado, vem vídeos, vem filme, vem tudo quanto é cena, o sofrimento de Jesus para amar a mim e a você, e a gente não dá valor no alto preço que foi pago para que a gente tivesse vida. Apóstolo Pedro também nos ensina quando ele diz, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20, resumi alguns textos, quando ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, nem ouro, nem prata, ou coisas corruptíveis, ele vai acrescentando, contudo, mas pelo precioso, numa outra tradução, valioso, numa outra tradução, caríssimo sangue de Cristo. Não foi fácil para o pai permitir o filho, e provavelmente não deve ter sido fácil para a mãe Maria, para os discípulos, para os amigos, para as pessoas envolvidas naquela cena, verem Jesus sofrer o que sofreu, e a gente dizer que não foi pago nada, é pela graça, não confunda. E por último, o apóstolo Paulo mesmo nos ensina a partir dessa descrição, quando ele diz assim, em Gálatas, quando as pessoas estão indagando sobre ele, e um camarada que sofreu muito por causa do evangelho, ele diz uma expressão muito forte: de agora em diante, ninguém me perturbe mais com essas coisas, a despeito do que se ele era apóstolo, um monte de coisa era, e ele diz, porque eu trago no meu corpo as marcas, as cicatrizes, que mostram que eu pertenço e que eu sofri por Jesus. Apóstolo Paulo, que nós conhecemos muito bem, sabe de cor e salteado sobre isso. Por isso que há um custo de ser discípulo de Jesus. Há um preço a ser pago para eu e você sermos discípulos de Jesus. O preço desse processo, claro, da salvação é se render a Jesus, é tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, mas não é só aí. O caminho começa por aí. Jesus, numa das suas palavras, ele vai dizer que existem duas portas, uma larga e uma estreita. E ele diz nessa expressão, a larga, cabe um monte de gente, todo mundo passa e é fácil de entrar. O problema não é a porta, já vamos entender. Por outro lado, ele diz que a porta estreita é difícil, é complicada e pouca gente passa. Porque ele está ensinando a gente que a partir do entrar pela porta,
há um preço que se paga por estar naquele caminho. Qualquer dos dois, ou a estreita ou a larga, ao passar pela porta você precisa transitar. E você, ao escolher essa porta em detrimento da outra, você precisa pagar o preço. E o que a gente tem vivido nesse tempo presente é muita gente se encontrando com Jesus, mas sem essa percepção. Querem resultados maravilhosos na sua vida, mas sem pagar preço. E ainda usam a Bíblia de forma equivocada, dizendo: não, mas Deus já pagou todo o preço, Jesus pagou por mim. Talvez você não entendeu nada do que é graça, ou você entendeu graça barata, ou você não entendeu o que é responsabilidade. Como a gente tem falado várias vezes aqui sobre o discípulo e o consumidor, o discípulo é aquele que, quando ele entra pela porta estreita, ele percebe que há um caminho para ele prosseguir, a um desenvolvimento, a uma evolução, a uma maturidade que ele precisa prosseguir, persistir, desejar. Mas o problema é que às vezes a gente fala: aceitou Jesus, agora está de boa. Não, irmão. Alguns livros muito lindos eu quero recomendar para você ler também, do Jonas Madureira. Esse é primeiro, O Custo do Discipulado. E ele fala um pouquinho sobre esse livro em dois aspectos, até porque a palavra discipulado a gente não entende muito bem no original alemão, inclusive do Dietrich Bonhoeffer, ele fala sobre isso. Mas ele vai falar um pouquinho sobre ser discípulo e discipular gente. O preço melhor de você ser discípulo de Jesus, e o que você faz com ser discípulo de Jesus, imitando e sendo imitador, imitando pessoas, fazendo pessoas imitarem você, para você imitar Jesus. O outro livro que eu gostaria de recomendar para você ler também, pequeno, fácil da gente ler, é do Stephen, quando ele diz: vai te custar tudo. Porque talvez aí, a partir dessa frase, desse livro, do Lawson, tem o texto que eu gostaria que você lesse comigo. O texto de Mateus, capítulo de número 13, versículo 44 em diante. Olha o que diz esse texto. Vou passar ele na íntegra aqui para a gente não perder. O reino de Deus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente. Vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino de Deus também é semelhante ao negociante que procurava pérolas da melhor qualidade, e quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquela tal pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todos os tipos. E quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cesta, jogando fora os ruins. Palavras de Jesus, atemporal. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus ensina nesse texto, e eu gostaria que você compreendesse de forma muito clara, é que há um custo para ser discípulo de Jesus. E esse custo não é uma parte do seu dinheiro, longe disso. O custo não é você vir à igreja todo domingo, longe disso. Se fosse isso, estava fácil. Até porque quando as pessoas começam a conversar com Jesus na época antiga, na época dos evangelhos, quando Jesus estava aqui, eles conversavam e perguntavam para Jesus, e as pessoas perguntavam, e Jesus falava: não é assim. Jesus começa a ressignificar a lei, ressignificar o jeito de ser. E algumas pessoas começam a se utilizar disso e achar que Jesus facilitou o processo de ser cristão. Sinto te dizer, mas Jesus complicou. Porque se num momento, se alguém batesse na tua face, você dava no meio dele também. Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e nos ensina: se alguém bater na tua face, você vai ceder a outra. Jesus começa dizendo isso, Mateus capítulo 5, 6 e 7, e numa das outras expressões ele diz: se alguém pedir para você andar
50 quilômetros, você vai andar mais para Ele. Quando alguém pedir para você uma capa, uma roupa, uma blusa, você vai dar tudo que você tem para ajudá-lo. Por isso que se você olhar com muita transparência e profundidade, você vai perceber que Jesus dificultou ser cristão. Jesus deixou a situação um pouco mais, ou melhor, bem mais difícil. Só que parece que essa história, essa narrativa toda de Jesus, não chegou para a gente do jeito que a gente lê no texto. E eu quero compartilhar com você, para você entender, o texto que Jesus explica sobre isso, sobre se você está disposto a pagar o preço para ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, veja na sua Bíblia também, se você puder. E eu quero convidar você para a gente ler esse texto, Lucas 14, a partir do versículo de número 25. Quando ele vai falar sobre o serviço de Cristo, a ação, o que Jesus faz e como ele convida os seus discípulos para serem discípulos. Olha o que diz esse texto. Veja comigo. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, como se estivéssemos todos juntos aqui. E então ele volta-se para ela e começa a discursar. Ou seja, várias pessoas seguiam Jesus, e é natural, a gente já falou sobre isso esses dias. E Jesus, ao olhar aquela multidão, percebe que aquela multidão tem equívocos, tem problemas, tem dificuldades a despeito de quem ele é, da compreensão de que porque ele veio, etc. Tanto que no momento anterior, quando ele estava multiplicando os pães e peixes, os da multidão queriam pegar Jesus e instituí-lo rei, invertendo toda a história. E aí Jesus, já um pouco preocupado com a multidão, ele volta para a multidão e começa a dar esse discurso. Olha o que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha o preço. Jesus está dizendo bem claro, na tradução original está dizendo: se você não aborrecer, não entristecer, não deixar de lado, vamos entrar nisso depois, a despeito dos seus pais, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, tudo da sua família, inclusive você mesmo, mais do que ele, tu não está pronto para ser discípulo. Talvez fosse suficiente, mas ele continua: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. De novo. Depois ele continua dizendo no 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para que, vendo ter dinheiro suficiente, irá completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem vão rir de você, zombar de você, numa outra tradução. E vão dizer: este homem começou a construir, mas não teve capacidade de terminar. E ele continua: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Opa, a briga é desleal, é injusto. A segunda parte da história, a primeira é de construção, a segunda é de guerra. E ele continua dizendo: se não for capaz, enviará então uma delegação enquanto o outro, ainda estando longe, e pedirá um acordo de paz. Mas aí ele finaliza o texto dizendo: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, renúncia tem a ver com as duas estruturas anteriores, tá? Não pode ser meu discípulo. O sal é bom, relembrando o que ele falou em Mateus capítulo 6, sobre o sal da terra e luz do mundo. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não se restaura sabor de sal. Não serve nem para solo, nem para adubo,
é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão desse texto, ela é muito contundente e eu quero fazer algumas considerações para você, para a gente pensar sobre a ideia de que, será que você está disposto a pagar o preço à luz desse texto? Quando Jesus confronta a nossa vida a respeito de quem nós amamos, confronta a nossa vida a respeito de carregar a cruz ou não, confronta a nossa vida a respeito para ser discípulos ou não, sobre aquilo que nós temos como construção, em quem nós construímos, se nós pensamos no custo, ou talvez, se nós somos discípulos dele, definitivamente temos a capacidade de renunciar, ou se nós somos sal da terra e luz do mundo. Desses textos, tirei algumas coisas práticas e eu quero trazer para a gente pensar, de forma muito tranquila. Primeiro, você precisa fazer algumas decisões na sua vida. Primeiro, sair da multidão. O versículo de número 25 diz exatamente isso. Voltando-se a elas, a multidão, Jesus traz um discurso muito pesado. E esse discurso é pesado porque Jesus entende que estar na multidão é confortável demais. É bom estar na multidão, nada contra quem está na multidão, contudo tem algumas coisas que você precisa aprender sobre a multidão. Estar na multidão é seguir Jesus sem compromisso. É gente que a gente vê na igreja, a igreja está cheia disso, em todos nós aqui, mas são pessoas das quais muitas vezes eu e você, ou a liderança da igreja não pode contar. Por quê? Porque são pessoas, amigos, estão aqui ou estavam na época de Jesus apenas para curtir Jesus porque ouviram falar de Jesus, apenas porque acham legal estar com Jesus porque o ambiente é gostoso. E talvez para nós aqui também, se você não decidir sair da multidão, talvez você se encaixe nesses que talvez não querem se engajar. E eu respeito muitas vezes quando você tem essa postura de às vezes vir à igreja e falar, pastor, mas eu venho, eu não quero, eu só quero vir e ouvir uma palavra. Não há problema, irmão, não há problema nenhum, mas isso é muito superficial daquilo que Deus quer fazer com vocês. Eu me recordo do texto quando Jesus estava um monte de gente, cheio de multidão, e muitas pessoas tocavam, mexiam, encostavam em Jesus, e de repente uma mulher hemorrágica há 12 anos, chega por trás de Jesus, e no seu coração e mente com fé, ela diz, se eu apenas tocar nele, melhor, se eu tocar nas vestes dele, porque eu não posso tocar nele, porque eu estou impura, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela pensa assim, frustrando todas as realidades, inclusive as regras, ela não podia sair de casa, ela foi, todo mundo encostando Jesus, aí de repente uma pessoa encosta em Jesus e diz o texto que imediatamente ela foi curada. 12 anos depois, imediatamente foi curada. Jesus para e pergunta para os discípulos, quem me tocou? Pedrão, natural, ô Jesus, todo mundo está tocando o Senhor aqui, o Senhor pergunta quem tocou? Como nós vamos saber quem te tocou? Um monte de gente tocou. Ele disse, não, alguém me tocou diferente. Alguém teve a intenção de sair da multidão e desejar estar com Jesus. E Jesus quis naquele texto, e o sino desse texto é lindo, quando ele chama a atenção e quer conhecer essa pessoa. E ela se apresenta e Jesus diz a ela, a tua fé te salvou. Ela não foi só curada, ela foi salva. Isso é o preço que se paga quando você decide sair da multidão. Você decide não estar onde todo mundo está, nessa nuvem cinzenta, onde às vezes a gente não tem ideia de quem é, de quem não é, está todo mundo perdido. E às vezes a gente se espanta quando a gente olha para alguém, eu estou lá na igreja, que igreja? Lá na igreja com você. Mas você está aqui só. Não desejo que você fique só na multidão, como a palavra diz, a primeira decisão que eu e você precisamos tomar é sair da multidão, é pagar o preço, porque na multidão não tem vida transformada. Por quê? Porque a gente não se envolve, não se relaciona, isso é o que dá na multidão. Na multidão,
corre atrás apenas de demandas e de eventos. A gente poderia encher a igreja aqui de atividade, colocar uma pessoa, um cantor, um pastor, alguma coisa para pregar, e encher de gente, mas não é isso. Isso é cheio de gente, de multidão, mas Jesus não interessava-se em ter mais multidão perto dele. Por isso, se você vive na multidão, sinto te dizer, você deveria se constituir um eterno consumidor. Ficar na multidão tem alguns resultados, deixa eu mostrar para você. Primeiro resultado, na multidão você não tem experiências com Jesus. Por isso que o convite é muito mais atrativo em sair da multidão. Na multidão, as experiências que você tem é de falar de alguém que teve, ou ouvir falar que alguém fez, ou algo do tipo, mas nunca experiências reais e precisas que você viveu. Na multidão, as palavras também não são das melhores. Não estou dizendo que na multidão não há palavras, assim, mas Jesus mesmo fazia isso. Ele chamava os seus discípulos para perto, e quando estavam apenas os discípulos, Jesus ensinava por parábolas, ensinava coisas maravilhosas que a multidão nunca aprendeu. Na multidão também você vê milagres, mas raramente experimenta milagres. Um exemplo disso, na própria multiplicação dos pães, quando Jesus multiplicou os pães, quem estava segurando os cestos cheios não foram os da multidão, mas foram os discípulos. Porque da multidão você observa milagre, você vê gente acontecendo, você vê carro roubado no domingo e sendo achado na segunda, você vê Deus respondendo coisas maravilhosas, mas você só vê quem sai da multidão e vem para perto de Jesus, experimenta milagres. Por isso o convite para você, que tal você sair da multidão? Há um custo a ser pago, mas vale muito a pena. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, e aqui eu quero convidar você a pensar também, você precisa alinhar as suas prioridades, é o preço que se paga para ser discípulo de Jesus. Olha o que diz o texto. Versículo 26, se você não aborrecer, ou não entristecer, ou numa outra tradução, não amar, ou amar o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, seus filhos, ou qualquer outra coisa, inclusive você, mais do que a mim, nós não estamos juntos. E aqui é muito interessante que você entenda e perceba, que Jesus não está dizendo para mim, para você, para a gente, que a gente tem que odiar os nossos queridos, não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está querendo fazer com que eu e você entendamos é que a gente na vida precisa alinhar as nossas prioridades. Porque tem casamento que se desfaz porque o marido ama mais as coisas do que a esposa ou vice-versa. Ou porque alguns dos cônjuges amam mais o filho do que o próprio cônjuge. Filholatria a gente chama disso. Ou porque de alguma forma, alguns ali se perderam porque a prioridade, o alinhamento que é dado por Deus para nós, foi esquecido. E eu não sei se você se recorda sobre isso, mas o que Jesus quer é que a gente realinhe as nossas prioridades. E ele diz bem claro em Mateus capítulo 22, 36 a 40, que ele vai dizer, como é que eu tenho que amar, quais são os mandamentos? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é sobre teu filho, é amar a Deus sobre teus bens, é amar a Deus sobre teu cônjuge, é amar a Deus acima, Ele é primeiro, Ele é prioridade. Se Ele não for prioridade, Ele não vai ser lugar nenhum. Não adianta achar que vou catar Deus, vou colocar Ele num canto aqui, depois eu coloco lá. Não funciona assim. Ele vai te dizer, não te conheço, ou nunca vos conheci. Por isso que a gente precisa entender o que é mais importante na nossa família. E entender que o nível de prioridade, rapidinho para você entender, é Deus, você, seu cônjuge, seus filhos, sustento, trabalho e igreja. E amigos. Nossa, pastor, mas não era Deus?
família. Não, eu desmembrei tudo. Deus, você, amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti. Então, toma consciência. O padrão do teu amor não é você, o padrão do teu amor é a linha, é Jesus para os outros. Porque se você não estiver alinhado e levando Deus como prioridade, você não vai conseguir amar a sua esposa, que vem depois, como prioridade. Se você, esposa, não estiver alinhado com Deus, você não vai amar o seu esposo como deve ser amado. E os dois, não estando alinhados em si, não vão conseguir amar os seus filhos como devem ser amados. E ambos não vão conseguir adentrar a questão do suprir das necessidades no trabalho, que é a primeira área que nós temos que fazer, se não estiver entendendo tudo isso. Mas cuidado para você não usar dessa palavra que eu estou te dando e falar, por isso que eu tenho que trabalhar, não preciso mais ir para a igreja. Tu está acabando com o primeiro e com o segundo quando você faz isso aqui. E aí depois igreja, porque é onde nós nos relacionamos, adoramos a Jesus, nos alimentamos. Só que a igreja, ela vem aqui com uma estrutura. Mas a igreja também está aqui como família. Então, se você não tem igreja como família, ou na sua família é igreja, aqui também não vai mudar muita coisa se ela está aqui, lá, qualquer lugar. Porque a família não vive igreja, a igreja não é uma família. Faz sentido? E quando Jesus tenta nos ajudar a alinhar, ele diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras vão se ajustando. Então, alinhe as suas prioridades, porque talvez o ato de ser consumidor tomou conta da gente e a gente se perdeu nas nossas prioridades. E enquanto você viver se perdendo nas prioridades, você não pode ser meu discípulo de Jesus. O resultado de você não se alinhar, primeiro, confundir importância. Aí você vai confundir valor de preço. E vai achar que trabalhando bastante vai suprir a necessidade do seu filho que precisa da tua presença. Sabe por que você tem essa confusão? Porque você perdeu a prioridade, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo problema que acontece, a gente se perde no meio da vida. A gente começa a dizer que a pessoa não nos ama, a gente não faz isso, começa a perder, amar filho mais do que marido, amar marido mais do que outra coisa, e a gente vai se confundindo, enfim, fazendo uma salada porque a gente não percebe que o amor ágape um dia com a gente, nos realinha a amar a tudo o tempo todo. E por último, a gente começa a amar errado. Por exemplo, você começa a amar mais bicho do que gente. Ouvi uma frase essa semana que fiquei muito triste quando eu ouvi e me constrangeu demais. A pessoa disse assim: está mais caro ter bicho do que criança. Quando você leva no hospital, aí a pessoa continuou. Então por que a gente não para de pegar bicho e começa a adotar crianças que estão por aí na fila de adoção? Porque dá trabalho, tem que pagar custo, e tem gente que não tem peito para isso. É mais barato, é mais fácil amar cachorro, amar gato. Nada contra amá-los, já disse isso aqui. Ame. A palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que é justo cuida dos animais, cuida dos seres viventes. A gente tem que fazer isso. Mas ele tem que ser compreendido quando a gente ama a Deus, que bicho é bicho, gente é gente. Terceira coisa que eu tiro desse texto, para a gente guardar e entender. Você precisa rever a sua identidade. Por quê? Jesus diz isso no versículo 27, toma a sua cruz. E essa expressão de Jesus naquele texto não fazia muito sentido, por quê? Porque Jesus estava falando de algo que ele ia viver daqui a algum tempo, mas ele já estava clareando a mente deles para compreender o que é levar a cruz. E quando Jesus fala sobre isso, ele diz a despeito de quem nós somos conhecidos pela cruz. E mesmo sendo conhecidos pela cruz, nós devemos viver como Cristo, o da cruz, viveu. Nós deveríamos amar ou perceber que no meio dessa caminhada de cruz, amando os outros, nós vamos ter dificuldades.
E tem muita gente que às vezes se encontra com Jesus, ou busca encontrar-se com Jesus, para que os seus problemas acabem. Aumenta. Talvez você poderia pensar: pastor, o dia que eu me converti, nossa, o bicho pegou. Então você se converteu mesmo. Ou talvez: pastor, eu me converti, estou na igreja faz tanto tempo, estou de boa, não mudou nada. Então você não se converteu, não. Porque o reino espiritual de Satanás não ficou feliz de você sair do inferno e ir para a luz. Então ele vai fazer de tudo para acabar com você. Então as lutas vão aumentar. Apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso várias vezes nas suas cartas, inclusive para as igrejas de Tessalônica, de Gálatas, e ele vai dizer para Timóteo: ó, eu fui forjado, moldado a partir das tribulações, das dificuldades, das aflições, e Deus vai testando, fortalecendo e usando tudo isso para fazer com que eu e ele, Paulo, e todos nós, nos identifiquemos mais como aqueles homens e mulheres da cruz. Por isso que a cruz é a nossa identidade, e quando a gente entende que eu preciso rever a minha identidade sobre cruz, carregar a cruz tem a ver com crucificar o meu ego. Não é mais o que eu quero, é o que Jesus quer. Não é mais o que eu acho, é o que Jesus quer. Por isso o resultado de pessoas que vivem sem a cruz, sem pagar o preço da cruz, vivem no discursivo de que eu acho assim. Mas a Bíblia diz isso? Não, a Bíblia diz o contrário, mas eu não acho que a Bíblia está certa. Por exemplo, eu acho que a Bíblia é antiga. Eu acho que a Bíblia está desatualizada. Eu acho que, nesse texto aqui, eu acho que não é isso bem que Jesus estava dizendo. Ser consumidor, isso é gente da multidão. Pagar o preço de carregar a cruz, é você sair fora do achismo e dizer: Senhor, se tu dizes, se é assim para ser, assim será. Outro resultado, vive como quer. Não dando satisfação, não entendendo nada, com uma identidade de quem leva a cruz. E por último, vive como um Cristo sem cruz. E isso é mais antigo do que a gente imagina. No Calvário teve gente que queria Cristo sem cruz. Você se recorda que na cruz nós tínhamos os dois bandidos ali, e um deles, zombando de Jesus, falou: o senhor não é o Cristo? Salta-te daí, ou livra-te daí, salva o Senhor e salva nós também. Ele quer o Cristo, mas não quer a cruz. Já por outro lado, o outro dizia: o Pangaré, para de encher o saco. Ele está aqui sem dever nada, nós estamos aqui porque devemos, merecemos estar aqui. Aí acho que ele olha para Jesus, Jesus tentando dar uma olhada para ele, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um quer o Cristo da cruz e a cruz. O outro só quer o que o da cruz pode dar, mas nunca uma identidade de cruz. Vamos falar sobre isso um outro dia, o que é carregar a cruz. Quarto, você precisa pensar se vale a pena antes de começar. Por isso que ele faz essa conotatividade, inclusive no versículo 28, aquele que não se assenta primeiro e vê se tem dinheiro para fazer a construção, fazer fundamento, erguer parede, estruturar tudo, porque a gente sabe, você sabe disso, que faz obras, meu querido Nelson Lara sabe disso, que começa uma obra com um X de dinheiro, quando você acaba a obra você gastou 2x de dinheiro que você não tinha, não sei de onde você tirou, mas achou. E o texto está dizendo que se você não calcular aquele processo, ele não está falando de obras, não está dando uma ideia, apesar de ter princípio claro de gestão, mas ele está dizendo bem claro: se você quer ser meu discípulo, quer vir após mim, veja se vale a pena, veja se você está disposto a pagar o preço, porque vai chegar um momento, e pode ser que aconteça, que você vai até lá e vai achar que não, isso é difícil demais para mim. E o que vai acontecer segundo o texto? Vão rir de você. E o que está acontecendo com a igreja brasileira? A maioria dos presídios são de cristãos desviados, que não pagaram o preço e não entenderam o que é ser de Jesus. A maioria das pessoas que às vezes dão calote por aí, inclusive pastores lá em Maringá, quando eu fui fazer o aluguel, que eu já disse para vocês, cheguei lá para alugar, o que você é, pastor? Não, não aluga para pastor, porque pastores lá não pagaram o preço de ser discípulo de Jesus. Ou seja,
pessoas queimando filme do cristianismo sem uma identidade clara. Por quê? Porque se encantaram, porque cantaram uma linda canção e alguém falou: quer vir, aceita Jesus, e não pagaram, não colocaram, não perceberam o custo que é servir a Jesus. E hoje eu tenho que te dizer essa verdade nua e crua: servir a Jesus é caro, custa tudo que você tem. Veja se vale a pena ser discípulo. Calcule os custos, diz o texto. Vá até o final. Não pare no meio. Jesus leva a sério a sua decisão. Você leva a sério? Falei algumas vezes aqui, algumas pessoas até se espantam comigo quando eu digo isso, junto aos irmãos. E eu digo: a gente leva a sério ser igreja. E você? Alguns líderes que participam com a gente um pouco mais no engajamento, às vezes vê o pastor meio triste, ou meio brabo. O pastor está bravo hoje. Não estou bravo não, irmão. É que eu não sei você, mas eu levo a igreja e a vida com Deus a sério. Se você não leva, a gente se distancia. Foi isso que Jesus fez. Galera da multidão, se eu ficar com você, não vão ter problema. Vocês não me suportam e eu não suporto vocês. Por isso que a gente precisa fazer valer o custo. Vale a pena. Jonas Madureira fala muito claro sobre esse custo que a gente precisa levantar, se vale a pena. Porque muitas vezes, muitos encontraram-se na expectativa de Jesus, mas por não ter entendido isso, hoje decepcionam o evangelho, a igreja e tudo mais, inclusive no Brasil. E a gente paga o preço por isso. Você é cristão? É. Que igreja você é? Aquela igreja lá? Ah, sei não. Aquele pastor lá? Sei não. Ah, aquela... Vivem fazendo assim ainda da gente. Por isso, sem calcular o custo, a gente tem alguns resultados. O primeiro deles, provavelmente, uma hora ou outra você vai se frustrar e decepcionar com Deus, com pessoas e com igrejas. Eu não sabia que era assim. É assim, meu irmão. Você vai ficar pelo caminho. E talvez você vai se envergonhar. E essa de se envergonhar, o próprio apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque este é poder de Deus para transformar. A despeito de ser ou não, ou de se envergonhar ou não, a pergunta que eu te faço: se você se identificar no seu ambiente de trabalho, qualquer lugar, e dizer eu sou cristão, você leva para eles o semblante de pagou o preço de alguém que está decepcionando? Por último, você precisa abrir mão do seu eu. E olha que interessante. O versículo 32, ele fala da segunda história. A segunda história é dizendo que se você vai para a guerra e você tem 10 mil soldados, e você vai e sabe que ele tem 20, fala: opa, é maior que eu. Prudentemente, diz o texto, que você espera ele estando longe lá, arruma a sua galera e manda alguém lá para um tratado de paz. Fala: viu, não vou brigar, eu sei que eu vou perder. Eu reconheço que eu não posso. Eu vou entrar num processo de submissão e dizer: ó, não vamos precisar brigar, matar ninguém, eu me rendo. Jesus está dizendo isso para dizer para nós que quando a gente se encontra com Jesus e começa a se tornar discípulo, Ele vai mexer nas nossas estruturas personificadas. Sabe aquela linguagem que eu e você temos, ou já ouvimos alguém dizer: eu nasci assim, eu vou ser assim, sou só desse jeito mesmo. Jesus olha para nós e fala: é desse que eu gosto. Mas nós apanha. Porque se você quer pagar o preço de ser discípulo, você tem que abrir a mão do seu jeito de ser. Não é mais sobre o que você gosta. Não é mais sobre o que você acha. É sobre o que Jesus quer. Isso é rendição. Isso é entender que Ele tem muito mais soldados, Ele tem muito mais poder, Ele tem muito mais ação, Ele é soberano. E eu olhei e vi a realidade e me constatei: não sou nada. O que me resta? Me render a Ele. Por isso,
Nós precisamos nos submeter a Jesus, a vontade dEle precisa reinar na nossa vida. Ele precisa estar no centro. Tudo é sobre Ele. Resultado de você no centro, consumidor nato. A gente não vive transformação. E aqui vai um detalhe importante na meditação. Gente que não deixa Jesus ser o centro, não vive se transformando, mas vive se deformando. Porque ele vive desculpa atrás de desculpa, uma atrás da outra. Procrastinando, como a gente já falou esses dias, e nunca muda, sempre o mesmo. Até porque ele pensa que tudo é para ele. Sinto de dizer, mas você não é o centro. Nunca foi. A pérola preciosa que aquele homem achou não era você, não era eu, era o próprio Deus. Por isso eu quero encerrar te dando alguns desafios para a gente entender o preço, o custo de ser discípulo de Jesus. Primeira pergunta para você guardar no seu coração. Há um preço a ser pago. Há um preço para ser discípulo de Jesus, não é de qualquer jeito, não. E nós vamos falar disso várias vezes, para você não ter dúvida e não ser tido como ignorante a despeito do preço que Jesus pagou na cruz. Foi pela graça, mas não foi de graça. E a pergunta é, você está disposto? Qual decisão você ainda não fez? Dessas que nós mencionamos, sobre priorizar Deus, sobre entender o alinhamento, sobre perceber que não é sobre você. Qual dessas decisões você ainda não fez e precisa fazer para se tornar discípulo de Jesus? Engraçado nesse ponto, porque quando Pedro, mesmo sendo discípulo de Jesus, estando com Jesus, num dos últimos momentos de Jesus, antes da ceia maravilhosa, Jesus diz para Pedro, Pedro, quando você se converter, você ajuda os outros discípulos. Naquela área do eu, Pedro ainda era Pedrão. Jesus lhe convida nessa noite a você ser discípulo dele. Até porque ele deseja que você saia da multidão. Por isso, talvez você, nessa noite, veio tentar ouvir uma palavra abençoadora, e ela é abençoadora. Porque ela está te mostrando a realidade da vida com Jesus. Neste lugar e nessa igreja, a partir da palavra, nós vamos sempre pregar para você ouvir. Há um custo a se pagar para ser discípulo de Jesus. Semana que vem nós vamos entender qual é a vantagem de tudo isso. Mais uma vez quero deixar você esperando. Mas hoje o desafio para nós é exatamente esse. Você está disposto a pagar o preço para ser discípulo de Jesus? Você já pensou que vale muita coisa? Já pensou que é a sua vida entrega? Que é tudo o que você tem? Se você nunca pensou, se você achou que servir a Jesus era só vir à igreja, te enganaram, viu? Como diz o jogador. Se você achou que encontrar com Jesus, ser discípulo de Jesus é só ler a Bíblia alguns dias na semana, ou mesmo todo dia, te enganaram, viu? Se você achou que ser discípulo de Jesus é apenas andar com uma Bíblia dessa, ou uma camiseta, eu amo Jesus, ou alguma coisa do tipo, colocar um adesivo no seu carro, te enganaram, viu? Ser discípulo de Jesus tem muito mais a ver com o que está aqui dentro, do que com o que eu faço aqui fora. Porque o que eu faço aqui fora, segundo o próprio Jesus, é fruto daquilo que eu tenho aqui dentro. Então você deveria olhar mais para dentro de você, de mim, de nós, e ver se nós estamos pagando o preço e nos tornamos discípulos de Jesus.